Embarque em uma jornada narrativa fascinante com Lúcifer decaído. As verdades ocultas em Ezequiel, capítulo 28. Este vídeo especial de A Bíblia Obscura nos leva ao coração de uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia, explorando a história da queda de um ser celestial, frequentemente associado a Lúcifer. Exploramos a complexa trama de orgulho, queda e redenção, enquanto analisamos as conexões entre a história de Tiro, a figura de Lúcifer e as implicações teológicas e morais dessa narrativa. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre os temas de soberba, queda e a busca pela redenção. Este episódio é um convite para compreender melhor as nuances da fé cristã e as mensagens ocultas nas Escrituras. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e inscrever-se no canal A Bíblia Obscura para acompanhar nossos conteúdos que mergulham nos mistérios da fé e nas histórias da Bíblia. Compartilhe com seus amigos e contribua para o crescimento de nosso canal, que se dedica a trazer vídeos que inspiram e esclarecem. Agora fiquem com o vídeo Lúcifer decaído, as verdades ocultas em Ezequiel, capítulo 28. Em uma jornada rumo ao desconhecido, a Bíblia Obscura nos leva ao coração de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 a 17. Este trecho, intrigante e envolto em mistério, é frequentemente associado à queda de Lúcifer, uma figura que transcende o próprio texto, alimentando séculos de teologia, arte e literatura. Nosso episódio começa na antiga Tiro, uma cidade de riquezas e esplendor. Ezequiel, com sua linguagem poética, descreve um ser de beleza incomparável, adornado com toda a sorte de pedras preciosas, uma verdadeira obra-prima da criação. A narrativa então se aprofunda, revelando que este ser não é meramente um rei terreno, mas uma figura celestial, um querubim ungido que andava entre as pedras de fogo no sagrado monte de Deus. A descrição é tão vívida que transcende a própria realidade, levando-nos a um reino que só pode ser descrito como divino. Contudo, em meio a essa beleza e perfeição nasce a soberba. O orgulho insidioso se infiltra, corrompendo a sabedoria e a perfeição. A passagem de Ezequiel nos faz questionar: como pode um ser tão próximo do divino cair de forma tão drástica? A resposta jaz na natureza dualística do livre-arbítrio. O episódio explora a ideia de que mesmo os seres mais elevados podem escolher o caminho da rebelião, desafiando a ordem estabelecida e buscando ascender acima de sua posição designada. À medida que avançamos, a passagem descreve a expulsão deste ser do monte de Deus. A queda é dramática e definitiva, marcada por uma descida aos lugares mais baixos, as pedras do abismo, simbolizando uma queda não apenas física, mas espiritual e moral. Este episódio não deixa de explorar as conexões entre esta narrativa e a figura de Lúcifer, como descrito em outras tradições cristãs. As semelhanças são inegáveis, mas as diferenças são igualmente reveladoras, proporcionando um rico terreno para debate e reflexão. Além disso, aprofundamo-nos no significado simbólico das pedras preciosas e da beleza deslumbrante. Esses elementos, longe de serem meros adornos, são carregados de significado, representando status, poder e a perigosa sedução da vaidade. Neste contexto, o episódio também explora a relação entre beleza, orgulho e queda, um tema recorrente na literatura e na teologia. Essa tríade oferece um espelho para nossa própria existência, refletindo as tentações e desafios que enfrentamos como seres humanos. Finalmente, a Bíblia Obscura nos convida a refletir sobre as implicações desta passagem para a compreensão moderna do mal, do orgulho e da redenção. A história de um querubim caído é mais do que uma lenda antiga. É um espelho das lutas eternas da humanidade. Avançando na narrativa, o episódio mergulha na análise da queda do querubim. A linguagem de Ezequiel se torna ainda mais intensa, descrevendo a transformação de um ser coberto de glória em um exemplo de desolação e punição. Exploramos a ideia de que a queda não é apenas uma punição, mas também uma consequência inevitável do orgulho e da rebelião contra o divino. A história serve como uma parábola sobre os perigos da soberba, um tema universal e atemporal. Aprofundamo-nos nas implicações teológicas da queda. Como pode um ser criado perfeito escolher o caminho do mal?
Este questionamento nos leva a explorar conceitos de livre-arbítrio, predestinação e a natureza do mal na teologia cristã. A passagem também é contextualizada dentro da história de Tiro, uma cidade que, na época de Ezequiel, era símbolo de comércio, riqueza e orgulho. Este cenário histórico realça a metáfora da queda, ligando o celestial ao terreno. Nosso episódio examina as semelhanças entre a narrativa de Ezequiel e as descrições de Lúcifer em outras tradições, como em Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15. Esta comparação enriquece a discussão, mostrando como diferentes textos bíblicos podem ser interpretados e conectados. A seguir, exploramos as representações artísticas e literárias da queda de Lúcifer ao longo da história. De Dante a Milton, a figura do querubim caído tem inspirado inúmeras obras, refletindo as complexidades e os dilemas apresentados pela passagem. O simbolismo das pedras de fogo, mencionadas em Ezequiel, também é examinado. Estas não são apenas decorações, mas elementos que representam pureza, santidade e, paradoxalmente, a facilidade com que a beleza pode levar à vaidade e à queda. A discussão se aprofunda no impacto desta narrativa, na compreensão da figura de Satanás no cristianismo. O episódio questiona como as interpretações de Ezequiel, capítulo 28, influenciaram a visão do diabo como o adversário supremo de Deus. Abordamos ainda a influência desta passagem nas diferentes correntes teológicas, desde as interpretações mais tradicionais até as visões contemporâneas. Cada interpretação oferece uma visão única sobre o significado e a relevância da queda do querubim. Finalmente, o episódio nos convida a refletir sobre a relevância da história de Ezequiel para os dias atuais. Em uma era de orgulho e exaltação do eu, o que podemos aprender com a queda de um ser que estava no ápice da criação divina? À medida que o episódio se aproxima do seu clímax, contemplamos as últimas consequências da queda do querubim. A narrativa de Ezequiel se torna um espelho, refletindo as falhas e as quedas que todos enfrentamos em nossa jornada humana. Analisamos como o orgulho, um tema central nesta passagem, é um elemento recorrente nas histórias de queda, tanto no âmbito espiritual quanto no humano. A soberba é vista não apenas como um pecado, mas como a raiz de muitos outros. A passagem é então colocada em um contexto mais amplo, explorando seu lugar na teologia do mal e no entendimento do papel de Satanás. Como essa história se encaixa na grande narrativa do bem contra o mal? O episódio aborda a ideia de redenção. A queda do querubim, embora trágica, serve como um lembrete poderoso da necessidade de humildade e da possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que caíram profundamente. Nosso foco se volta para a ressonância dessa passagem ao longo dos séculos. Como Ezequiel, capítulo 28, influenciou não apenas a teologia, mas também a cultura e a arte, moldando a compreensão da humanidade sobre o orgulho, a queda e a redenção. O episódio também discute as diferentes interpretações teológicas sobre a natureza da queda. A queda é literal ou simbólica? Representa um evento histórico ou uma verdade espiritual mais profunda? Aprofundamos na relação entre a queda descrita em Ezequiel e as narrativas do Gênesis sobre a queda do homem. Como essas histórias se interligam e qual é o significado mais profundo dessa conexão para a fé cristã? O episódio conclui com uma reflexão sobre a mensagem moral e espiritual da passagem. Em um mundo marcado por ambição e orgulho, Ezequiel capítulo 28 serve como um lembrete sutil da importância da humildade e da obediência a Deus. Finalmente, a Bíblia Obscura convida o público a ponderar sobre as implicações pessoais dessa história. Como a queda de um ser celestial pode nos inspirar a buscar um caminho de humildade, integridade e redenção em nossas próprias vidas. Encerrando o episódio, reiteramos a importância de olhar além da superfície das Escrituras, buscando entender as verdades mais profundas que elas oferecem. A história do querubim caído é um convite à reflexão e ao autoexame, um eco eterno das lutas e aspirações da alma humana. Chegamos ao final desta história intrigante e profunda. Em Lúcifer decaído, as verdades ocultas em Ezequiel, capítulo 28, desvendamos as camadas de uma das passagens mais misteriosas e simbólicas da Bíblia. Exploramos temas como orgulho, queda, redenção e a eterna luta entre o bem e o mal, encontrando não apenas uma narrativa sobre seres celestiais,
mas também lições valiosas para nossa própria jornada espiritual e moral. Não esqueça de curtir e ativar o sininho para não perder nenhum episódio de A Bíblia Obscura. Até a próxima, onde continuaremos a explorar os mistérios e as maravilhas das Escrituras, mergulhando nas profundezas da fé e da história. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares e inscreva-se no canal para mais descobertas fascinantes.